todos, eu sou a Carolina Soares e bem-vindos a mais um vídeo. Bem malta, no vídeo de hoje vamos fazer aquilo que eu ainda não fiz neste canal, mas preparem-se porque depois destes vão haver muitos mais. Hoje vamos falar sobre livros. Antes de eu vos falar o porquê de irmos falar sobre livros e muitos mais virem aí, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto e ativar o sininho das notificações e ainda seguir-me pelo meu Instagram que é HeyCarolineP. Portanto, isto tudo começou porque eu fiz anos o mês passado, como vocês sabem. No dia 3 eu estive com a minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova ofereceu-me um livro com o namorado, que eu fiquei em excitamento total para ler o livro e li-o em menos de 24 horas. E a partir daí foi só um desenrolado de ler livros em menos de 24 horas. Não sei porquê, as histórias eram boas e eu só queria era ler. Ainda irei trazer esse livro cá ao canal porque acho que não falam vezes suficientes sobre esse livro, pelo menos eu tenha visto. Mas hoje vamos falar sobre uma trilogia que eu não sei bem como é que comecei a ler. Eu comecei a ler livros físicos, entretanto comprei um Kobo. Foi o mais baratinho possível, foi o Nia, eu acho que é o Nia, custa 109 euros. E a partir daí então foi sempre a descambar a minha leitura, sempre, toda a hora, a todo instante. Eu deixei de fazer coisas, deixei de sair de casa para ler livros. Portanto, no Kobo, como se calhar muitas pessoas já sabem, o Kobo tem uma subscrição mensal, que é o Kobo Plus, e eu decidi subscrever então para ver que livros tinha, porque ao ter a subscrição temos alguns livros de graça e eu pensei, por que não por 8 euros? E acontece, encontrei lá o Já Disse Que Te Amo e eu pensei assim, nunca ouvi falar, é uma história de romance, vamos então, vou experimentar. Este livro é da Stella McCabe, acho que é assim que se diz. Ela é escocesa, nasceu em 97, ou seja, ela tem praticamente a minha idade e eu fico do tipo como é que ela já é uma autora de sucesso e eu ainda nem sequer sei o que é que estou a fazer da minha vida. E este livro, Eu Já Disse Que Te Amo, foi escrito, pelo que eu percebi mais ou menos, foi escrito na altura One Direction e acho eu. E foi assim uma suposição que eu estou a tirar. Foi escrita mais ou menos na altura dos One Direction fanfics, Wattpad, whatever. E ela começou a escrever com 13 anos. Sei que o primeiro livro não é das melhores coisas, mas já vamos passar a essa parte. Portanto, como eu já vos disse, Eu Já Disse Que Te Amo, acabei por ter o livro gratuito. E eu pensei assim, vou ler. Eu comecei a ler o livro e sinceramente eu fiquei... não é grande coisa, mas já comecei a ler. Eu vou ter que o acabar, não vou deixar o livro a meio. Eu tenho agora pelo menos saber como é que acaba. Eu comecei a me interessar pela história, não era a história mais bem escrita. Tinha assim uma escrita um bocado adolescente. E depois eu percebi o porquê, depois de ter ido pesquisar eu percebi o porquê. Porque ela tinha 13 anos quando escreveu. Embora tenha sido revisto, eu acho que o público é para pessoas mais novas e não com 24 anos. Mas está tudo bem. Eu achei a escrita um bocado infantil, um bocado adolescente. Falar mesmo com a Sal... Epá, não estou mesmo a gostar deste livro. Este livro está assim uma seca. Tem bué iás e coisas mesmo adolescente que não gosto muito de ver num livro. No entanto, foi mesmo, eu vou ter que acabar este livro, não vou deixar este livro a meio. E então, acabei o livro. Acontece que, como tinha o Kobo, fui para a cama ler até às 5 da manhã para acabar o livro. Isto tem acontecido muito. Eu deito-me às 5, 6 da manhã para poder acabar de ler um livro só porque me falta 50% do livro. Basicamente, Eu Já Disse Que Te Amo fala da Eden. Eu acho que é assim que se diz. Eu digo Eden, na minha cabeça é Eden, mas o Gonçalo diz para não dizer Eden, que é Eden, mas para mim não faz sentido. Mas pronto, Eden será. A Eden tem 16 anos e tem pais divorciados. O pai foi viver para Los Angeles e ela ficou a viver em Portland com a mãe. Isto é basicamente a sinopse. Eu não quero dar muito spoiler, porque eu quero que vocês leiam os livros. E nesse livro, o pai convidou-a para ir passar o verão na casa dele, ou seja, ela teria que ir de Portland para Los Angeles, e ele está casado já outra vez com uma mulher chamada Ella e tem 3 filhos. Ela tem o Tyler, o Jamie e o Chase. No entanto, o Tyler é um rapaz problemático, a gente só sabe mais ou menos a meio do livro o porquê de ele ser problemático, quando lhe conta, mas é forte, é pesado. E ela não foi com a cara dele logo desde o início, e está tudo ok, é meio irmão, a gente acaba de se conhecer. Não é? Eu não sei como é que reagia. Se o meu pai agora me esquece a dizer que eu tinha um meio-irmão. Não. Entretanto, ela foi ainda passar as férias, fez amigos em comum até com o Tyler, mas só que não era só um meio-irmão. Acontece que eles apaixonam-se, é basicamente uma paixão proibida, não é? Aqueles livros assim de romance, e eles estavam por se envolver ali um bocadinho, mas não é bem um spoiler porque há um segundo livro e ele fala logo disto, portanto, eles acabam por não ficar juntos. Eu fiquei deprimidíssima quando cheguei ao final do livro, eles não ficaram juntos, porque ainda não tinha visto a sinopse dos outros livros. E basicamente esta é a premissa do primeiro livro, em que
que ela tenta descobrir porque é que ele é assim, em que eles tentam lutar contra os sentimentos, com tudo aquilo que ele faz, porque ele é muito rebelde, anda metido em várias coisas que não devia. E basicamente esta é a premissa do primeiro livro. O primeiro livro encantou-me porque acabou por me pegar, não foi a melhor escrita, não é o melhor livro em relação à escrita, mas a história até acaba por ser gira, tipo aqueles romances adolescentes, porque eu que tenho 24 anos e continuo a gostar desse tipo de filmes, desse tipo de livros, para quem gosta, aconselho 100%. Entretanto, há um segundo livro, mas eu posso falar já no meio desse livro, existe o Não Fales Nisso, que não faz parte da trilogia, pelo menos eu penso que não estava pensado para acontecer. Este é o único livro que eu tenho em físico, que eu não consegui encontrar em português no Kobo, fico só com este em físico. Eu acredito que este livro se possa ler entre o primeiro e o segundo, porque ele fala basicamente da história do primeiro, mas vista pelo ponto de vista do Tyler, assim como a infância dele que o tornou no adolescente problemático que ele era, tudo o que ele passou, o que vocês vão descobrir no primeiro livro, que eu não vou revelar porque eu acho que não aparece na sinopse. Vocês vão ver, na minha opinião é mesmo muito pesado, porque a gente aqui percebe realmente o que ele passou, não é só uma história assim mais por alto, é mesmo o que ele passou, então é assim um bocadinho pesado. Eu gostei bastante deste livro. Este livro custou 20 euros, acho eu, 20 euros e 40, qualquer coisa assim, na FNAC. E quando eu encontrei, encontrei-o e não estou a brincar porque eu andava à procura deste livro há imenso tempo. E posso dizer que é um livro que vos vai deixar de coração na mão. Portanto, passando então para o segundo livro. O segundo livro chama-se Já Disse Que Preciso de Ti. Eu li-o no Kobo também, eu acho que ele me custou 11 euros e qualquer coisa. Eu não sei bem precisar os preços, eu acho que foi 11 euros e qualquer coisa. E basicamente é a continuação da história do Ethan e do Tyler. Ela já não viu o Tyler há um ano e ele convida-a para ir até Nova Iorque ter com ele, porque ele está a viver agora em Nova Iorque, e então ela vai passar o verão com ele a tentar reavivar o amor que eles têm um pelo outro. Só que há vários percalços pelo caminho, inclusive namorados, namoradas e etc. E vai ser um bocado difícil, tendo em conta que eles realmente querem alguma coisa, mas os pais nunca souberam nada, então como é que eles vão contar aos pais? E assim, e esta basicamente muito por alto é a premissa do livro. Aqui a gente consegue ver o estilo de vida do Tyler em Nova Iorque, aquilo que o fez mudar para Nova Iorque, as pessoas que ele conheceu, e então acho que é um livro também bastante interessante. A escrita foi progredindo, à medida que foram passando os livros, a escrita foi progredindo, ou seja, o primeiro era assim, né? O segundo já era melhorzito, o terceiro era realmente melhor em relação à escrita, não era tão de adolescente. Há um terceiro livro esse que é o Já Dizes Que Me Fazes Falta, e basicamente este livro é a Eden, mais uma vez, já não viu o Tyler há um ano, devido a alguns conflitos que vocês irão perceber no final do livro. Ele fugiu basicamente, assim, um pequenino spoiler, e passado um ano ele volta e tenta convencer a Eden a viver a vida dele em Portland, porque ele acabou por se mudar para Portland, e vemos mais ou menos no que é que a vida do Tyler se transformou, na pessoa que ele se transformou, na pessoa em que ele esteve a trabalhar durante tanto tempo para ser, depois de tantos azares na vida, basicamente, e acaba de uma maneira mais bonita, porque é o último, portanto, ainda bem que acaba de uma maneira um bocadinho mais bonita, porque senão eu ia ficar extremamente deprimida, porque eu estava a torcer mesmo, depois de 3 livros é normal, eu já estava a torcer mesmo para que estes dois ficassem juntos. Este livro também me custou cerca de 11 euros no Kobo. Como eu vos disse, eu li praticamente tudo no Kobo, praticamente tudo em português. E no final, quando acabei este livro, eu fiquei a sentir mesmo falta de qualquer coisa, não é? Eu estava já tão investida neste livro, só querer a mais, e fiquei mesmo triste por ter acabado. Lá está, o terceiro livro tem uma escrita muito mais adulta, não é tão infantil, até porque eles também cresceram. Eu acredito que, não sei se é bem por isto, mas na minha cabeça faz sentido. A escrita foi melhorando da mesma forma que a personagem foi crescendo, ou seja, parece com um bocadinho mais adulta. E como eu vos disse, eu no final de ler isto tudo eu queria mais. Então eu fui pesquisar muito e encontrei um pequeno livro, muito pequenino, de 23 páginas. Encontrei um capítulo de bónus de aniversário e eu só encontrei em inglês, não em português, portanto, se vocês não conseguirem inglês é chato, mas só consegui mesmo encontrar em inglês. Tem 23 páginas, se eu não estou em erro, e chama-se Did I Mention It's 10 Years Later, em que basicamente fala de como está a relação deles passado 10 anos, em que pé eles estão, como é que eles estão, como é que a família deles progrediu também e aceitou o facto de eles serem meio irmãos, e não só, vocês depois vão perceber. Eu vibrei imenso com estas 23 páginas, eu vibrei imenso, eu estava a ler ao pé do Gonçalo, Gonçalo, aconteceu isto, oh meu Deus, eu nem acredito. E basicamente, eu acho que estes livros todos, são fáceis de ler, eu li super rápido todos eles. Acho que o que eu demorei mais tempo foi do Tyler, que eu comprei um domingo e acabei-o, talvez a uma quarta, foi o que eu demorei assim um bocadinho mais tempo a ler.
também é maior, muito maior, tem o dobro do tamanho dos outros, porque eu já tive com os outros na mão e este basicamente tem o dobro do tamanho. Demorei só um bocadinho mais tempo a ler. Posso dizer que são livros fáceis de ler, que nos vão entreter, que é aquelas histórias de amor impossíveis ou que não são tão possíveis, que nos vão agarrar, porque a gente quando era adolescente ia querer viver um romance deste. Eu tenho a certeza absoluta que sim, porque tenho quase certeza que a maioria destas pessoas que estão a ver este vídeo gostavam de One Direction e liam fanfics. E se a gente lê fanfics, a gente gosta deste tipo de histórias em que é tipo tudo uau e de adolescente e a gente queria ter uma história destas. Portanto, no geral, eu recomendo imenso estes livros. Foi este o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto e ativar o sininho das notificações. Não se esqueçam também de me seguir pelo meu Instagram e espero mesmo que tenham gostado deste tipo de vídeos sobre livros, porque tem sido a minha paixão. Eu sempre gostei muito de ler, mas acho que ultimamente tem sido mesmo o meu foco. Não passo tanto tempo em redes sociais, etc. Eu foco mesmo nos meus livros. E foi este o vídeo e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!